Ver mais de volta com o nosso quadro Plástica e Saúde. Olha, a prótese mamária é a cirurgia plástica mais realizada aqui no Brasil. Muitas mulheres querem ter a mama mais volumosa e mais firme e, por isso, optam pelo implante de silicone. E para tirar as nossas dúvidas sobre esse procedimento cirúrgico e os cuidados que você deve ter, eu recebo hoje, claro, o Dr. Tiago Bodanese. Oi, doutor. Sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigada pela participação. E realmente, falar sobre prótese de silicone nunca é demais. Mulherada adora, até porque, conforme eu citei agora, é a cirurgia plástica mais realizada aqui no Brasil, né, doutora? Realmente, Suzana, a prótese de mama vem a calhar porque ela é a cirurgia mais procurada. Não só para quem quer aumentar o seio, Suzana, mas também para quem quer muitas vezes levantar um pouco, deixar o seio mais firme, mais durinho, né? E mais volumoso. Tem gente, inclusive, doutor, que tem uma mama bem proeminente, acaba tirando e colocando silicone para ficar justamente com isso que a gente citou agora, né? Mais firme. Essa pergunta é essencial, porque essa é uma grande queixa e uma curiosidade dos pacientes. Por exemplo, muitas vezes a paciente chega com uma mama mais volumosa e quer levantar essa mama, porque depois de um tempo ela sofreu uma ptose, que nós chamamos, uma certa queda. Por vários fatores, desde a idade, gestação, amamentação, outros fatores. Então, o que acontece? Nós podemos avaliar o tamanho dessa mama original. Por exemplo, temos alguns moldes. Por exemplo, isso aqui é só um exemplo, mas você consegue moldar a mama da paciente original para medir o volume dela. Por exemplo, nesse caso, uma paciente que apresenta uma mama desse tamanho, que não é raro, essa paciente apresenta 750 ml de mama. Ou seja, muitas vezes a paciente nos procura, doutor, eu quero pôr prótese, mas você já tem 700, quase, né, 1 litro, se fosse avaliar por ml de mama, e realmente isso traz algumas consequências, como a principal é a queda. Então é importante, Susan, nós explicarmos para as pessoas que, em alguns casos, nós precisamos não só pôr a prótese, mas também diminuir esse excesso de mama ou esse excesso de pele, ao mesmo tempo levantar e sim, colocar a prótese junto, ou também podemos fazer isso numa outra etapa, numa outra cirurgia. Entendi. Tá, doutor, perfeito. Existem alguns tipos de próteses, você trouxe aí. Ou seja, a pessoa, a mulher, ela vai poder optar pela prótese que ela quer colocar. Digamos assim, eu quero botar a prótese de silicone. Qual é o tipo que seria o mais indicado ou não? Isso vai de acordo com o perfil dela, ela mesma vai dizer, eu quero que fique com um colo mais proeminente, eu quero que fique mais natural, porque existe aquele formato anatômico, enfim. Então, são N fatores, Susan, que isso precisa avaliar com o seu médico. Ou seja, desde a largura do tórax, desde a altura da paciente, a largura dos ombros, a amamentação, idade, o tipo de pele, o tamanho inicial da mama, como eu comentei já, pelo volume, né? Então, são N fatores que precisa avaliar. Por isso que nem sempre a paciente que fala assim, doutor, eu quero uma prótese de 300, como a minha amiga, não vai ficar igual da amiga, porque a mama original é diferente, são N fatores. Mas, de qualquer forma, nós podemos ajudar muito as mulheres, sim, a pôr prótese de silicone. Uma característica é nós procurarmos adivinhar, né, ou escolher junto com a paciente o tipo de prótese que ela deseja. Aqui nós temos 2 exemplos, né? Esse primeiro caso aqui, nós conseguimos ver que essa prótese é uma prótese redonda. Qual que é a diferença? Que se eu olhar de lado, de perfil, eu vou perceber que ela dá mais colo. Certo. Do outro lado, eu tenho uma prótese anatômica. Fica mais natural. Dá um aspecto mais natural. Mas o que nós chamamos de aspecto mais natural? É um aspecto mais projetado embaixo, ou seja, tem menos colo. Não é que dá um aspecto caído. Muitas vezes a paciente, doutor, mas assim parece que está caído. Não, é um aspecto mais natural. Que parece que nem colocou silicone. Suave, exatamente, deixa um aspecto diferente. Além disso, Susan, nós temos outras opções. Nós temos opções de próteses, muitas vezes, do mesmo tamanho, mas com projeções diferentes. Ou seja, essa prótese aqui,
ela projeta mais para frente e ela é mais estreita, ou seja, ela é um pouquinho mais bicuda ou cônica, de uma certa forma. Então, ela é mais estreita e deixa o seio mais para frente. O que está mais indicado para aquelas pacientes que têm o tórax estreito, né, que querem uma mama mais projetada para frente. Tá. Também temos a opção da prótese redonda, mais baixa, ou seja, ela faz com que junte mais o seio. Então, às vezes a paciente, doutor, eu quero o seio mais junto. Então, isso também pode ser escolhido em conjunto com o paciente. Eu digo o seguinte, nada melhor do que uma avaliação e o médico dizer, olha, para você o mais indicado seria isso. Que ele com certeza vai saber dizer o que é o mais indicado para o seu perfil, para o seu biotipo. Doutor, com relação à anestesia por cima, abaixo do músculo, porque isso também é uma questão que as pessoas conversam muito, falam muito. O que seria o mais indicado? Então, Suzana, realmente é um conjunto de fatores. Nós precisamos avaliar isso muito particularmente com cada paciente. Tem a indicação para aquelas pacientes que já têm um pouco de mama, de nós colocarmos a prótese por cima do músculo ou no espaço subfacial, que fica abaixo da face, ou retromuscular, que fica embaixo do músculo. Cada um tem a sua indicação, né? Ao mesmo tempo, também, a incisão, por onde pôr a incisão? Ou pôr a incisão por baixo da mama, ou pôr pela axila, ou pôr pela areola. Então, são vários fatores que nós podemos ver em conjunto com o paciente. Isso também traz um resultado final diferente. Né? E daí, com relação à anestesia, doutor, pode ser anestesia local? Existe anestesia local para cirurgia de silicone? Pode. Existem 3 formas de anestesia, Susan. Uma pode ser local, geralmente feita com sedação, para que o paciente durma, fique mais tranquila, né, durante a cirurgia. A outra opção seria fazer a geral, que a paciente realmente dorme, né, não vê nada. E a outra opção seria fazer um tipo de bloqueio a nível de peridural alta, né. Mas algumas vezes nós podemos associar as anestesias. Então nós podemos também fazer uma geral com local, né? Ou independente. Então, isso tudo também é particular de cada paciente e tem as suas indicações. E a recuperação? Então, a recuperação é muito importante. Isso faz parte do resultado da paciente, a paciente entender que ela fez uma cirurgia e que ela precisa se cuidar. Não é simplesmente você colocar silicone, né, por toda a responsabilidade do médico e depois você sair com tomara que caia ou querer mostrar o seio. De qualquer forma, você tem que saber que tem que cuidar. Principalmente os 10, 15 primeiros dias, não levantar muito os braços, não fazer força, pelo menos de 15 a 30 dias, né? Carregar objetos pesados, né? Isso tem que cuidar porque a prótese pode deslocar. Evitar de dormir de bruço nos primeiros dias, usar um modelador que serve para segurar o seio naquela posição, né? Muitas vezes nós indicamos também tratamentos com drenagem linfática, que ajuda a desinchar, evitar o sol, né? É importante não pegar sol se tiver roxo no local. Então são N fatores que também precisamos cuidar e orientar o paciente no pós-operatório. Doutor, numa outra oportunidade, acho que a gente volta a falar de silicone, que sempre é muito bom. Mulherada adora falar sobre isso e eu acho que é importante. Agora, sabendo que é a cirurgia mais procurada aqui no Brasil, sempre é bom, sempre é pertinente a gente falar sobre isso. Muito obrigada sempre pela participação aqui no nosso programa, tá? À disposição.